Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem aqui no plenário do Senado, nas galerias e que nos acompanham pela Agência Senado através dos canais de comunicação. A senadora Ana Amélia agora há pouco falou sobre as nossas fronteiras. E ela, como sempre, eu já disse isso, ela, uma estudiosa do Brasil, conhece como ninguém as dificuldades desse país, as soluções também e a saída, até pela forma como sempre se posicionou, quando ainda era um profissional de imprensa. Mas esse assunto da indenização de fronteira, senhor presidente, ele vem se arrastando há algum tempo, porque o problema a cada dia se agrava mais, porque nossas fronteiras estão totalmente abertas, essa é que é a grande verdade. Eu tenho repetido sempre aqui que São Paulo não produz um pé de folha de coca, um pé de coca, não produz maconha, o Rio de Janeiro também não, os grandes centros não. E essas drogas, elas entram pelas nossas fronteiras. Os nossos vizinhos que produzem e com a qual o nosso governo tem uma complacência, uma condescendência tamanha que temos cobrado aqui. Mas o certo é que o próprio governo começou a ver a necessidade de que essas fronteiras precisavam de uma certa proteção. E começou-se um trabalho na Câmara dos Deputados para uma lei de fixar os servidores nessas fronteiras. Porque a grande verdade é que os concursados passam no concurso e saem do Centro-Sul e vão para a fronteira lá no Amazonas, lá no Mato Grosso, mas não ficam lá. A grande verdade é que, passado o estágio probatório, não tem quem faça esses funcionários, esses servidores ficarem por ali. Pelas mais diversas dificuldades, por a questão da educação, de saúde, das condições mesmo estruturais para que se fixem ali. E foi, então, gestado aqui uma lei muito interessante, que foi aprovada, que era a indenização de fronteira e para locais também de difícil acesso, de difícil fixação de pessoal. Essa lei já vai completar já quase 2 anos e ela dormita na Casa Civil para ser regulamentada. Mas ela é uma necessidade, não foi, espero que não fique letra morta, porque a senadora Ana Amélia disse muito bem aqui, as categorias que são necessárias para que o Brasil possa ter um cinturão de proteção e esperamos que dentro em breve essa lei possa estar regulamentada e em vigor. Senhor presidente, hoje vou falar de um tema aqui que não é muito tratado, não é um tema, vamos dizer assim, espetacular, que seja pauta constante dos jornais, dos sites e dos noticiários de TV, mas que não é de menos importância. Vou falar aqui sobre a doação de medula óssea. E eu faço em homenagem a Dona Rose Sacchetti, uma cidadã do estado de Mato Grosso, uma cidadã de Rondonópolis, ex-primeira-dama e secretária no município de Rondonópolis, também esposa do deputado Adilto Sacchetti, um combativo deputado também do estado de Mato Grosso. A Dona Rose está numa luta contra a leucemia e a enfrenta de peito aberto, com muita coragem e aproveitando também esse momento, nós temos nos unido a ela numa campanha pela doação de medula óssea. É um teste, a medula óssea, para as pessoas se enganjarem na campanha, basta fazer um simples exame de sangue. E nós temos, nesse momento de luta, em que a Dona Rose Sacchetti luta pela vida, nós aproveitamos para nos enganjar na campanha de luta pela vida de muitos brasileiros. Então, senhor presidente, recentemente a mídia e as redes sociais divulgaram um caso que despertou o interesse de muita gente. Uma narrativa envolvendo tragédia e superação. Um exemplo edificante
um lampejo de inspiração para os dias turbulentos em que vivemos. Trata-se da história de um jovem oficial do Exército Brasileiro, um indivíduo de 30 e poucos anos, um militar que já serviu na Polícia do Exército em Brasília e na MINUSTAH, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, e que recebeu em março do ano passado o diagnóstico de leucemia. E aproveito para dar um bom dia e dizer que são muito bem-vindos aqui a todos que estão nos visitando nesse momento aqui na Galeria do Senado. Mas voltando ao caso em que falávamos, senador, o quadro era grave e a quimioterapia teve que ser iniciada imediatamente. Apesar dos resultados iniciais positivos, os médicos acabaram concluindo que a quimioterapia por si só não daria conta do recado e que a única chance de sobrevivência seria um transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea, também chamado de transplante de células-tronco homeopática, de células-troncos hematopoéticas. Aqui me deparei com o nome do tamanho do mundo aqui. É a única esperança de vida para milhões de pessoas no mundo todo. Eu imagino a pessoa recebendo a notícia de que vai ter que fazer, senador Cristóvão, o transplante de medula óssea, que o médico falando essa palavra aqui para ele, hematopoéticas. Você vai ter que fazer um transplante de células troncos e dizer esse nome aqui, desse tamanho. É assustador. É a única esperança de vida para milhões de pessoas no mundo todo. Essas milagrosas células-troncos, capazes de salvar tantas vidas, são abundantes na medula óssea de todas as pessoas saudáveis. Na minha, senhor presidente, na de vossa excelência e na de cada um dos nobres colegas senadores e senadoras. E estão continuamente agora e a todo momento produzindo o sangue que circula em nossas veias. Em junho do ano passado, nosso jovem oficial começou a percorrer os caminhos que percorrem os que precisam de um transplante de medula óssea. Inicialmente, os irmãos e os parentes mais próximos se ofereceram para doar, mas nenhum era geneticamente compatível e sem compatibilidade não há transplante. E aqui eu estou falando do caso desse soldado, mas essa também é a via crucis que a dona Rosa Sacchetti está enfrentando. Os irmãos são geneticamente compatíveis em 25% das vezes. Entre primos, essa frequência cai para 6%. E entre pessoas não aparentadas, a chance é de 1 em 100 mil. E essa é a dificuldade, você imagine a pessoa, após passar por todos os parentes e receber a notícia de que nenhum deles é compatível para a doação. E aí você passa a ter uma chance em 100 mil. Como não tinha parentes compatíveis, o soldado foi inscrito no Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea e seus dados genéticos foram cruzados com os dados de doadores brasileiros, armazenado no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. Esse banco de dados foi criado em 1993 e até o mês passado já tinha cadastrado 3.723.000 doadores em potencial. É o terceiro maior banco de doadores do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com 7 milhões, e da Alemanha, com 5 milhões. Em 2003, a probabilidade de se encontrar um doador brasileiro compatível era de cerca de 10%. Hoje, com o aumento de número de registros no REDOME, a chance é de 70%. Veja que maravilha. Mesmo assim, 30% ainda é muito para quem está procurando um doador. E isso ficou claro quando nosso personagem descobriu que não havia no Brasil inteiro um doador sequer que fosse compatível com ele. Nesse caso, o passo seguinte é buscar um doador na rede mundial de doadores, a BMDW, Bone Marrow Donors Worldwide, um sistema que reúne mais de 26 milhões de registros de potenciais doadores no mundo inteiro. Infelizmente, por causa das diferenças genéticas que existem entre as diversas etnias que povoam nosso planeta e da miscigenação que caracteriza o povo brasileiro,
a probabilidade de encontrar um doador em bancos de doadores no exterior é 30 vezes menor do que no Brasil. E, mais uma vez, a pesquisa de doadores foi negativa. Agora, sim, a situação era de crise. Michel, e esse é o seu nome, precisava de transplante, mas não havia doador compatível em lugar nenhum do mundo. As crises, por mais indesejadas que sejam, e é interessante notar que vivemos hoje, em nosso país, uma miríade de crises de todos os tamanhos e de todos os formatos. As crises são uma ótima oportunidade para separar indivíduos que desistem, que se entregam, daqueles que insistem e se superam. Acredito que a experiência militar, os treinamentos de combate e a participação em missões complexa como a missão do Haiti, moldaram seu caráter, porque naquele momento, Michel resolveu deixar de ser apenas paciente e se tornar uma grande mudança. Com o inestimável apoio de sua família e de seus amigos, ele lançou uma campanha que buscava chamar atenção para as dificuldades de quem precisa de um transplante de medula e sensibilizar as pessoas para a necessidade de aumentar o número de doadores no Redome. E aqui também faço justiça. Esse tem sido, apesar de não ser militar, apesar de não ter tido a disciplina militar, esse tem sido o dia a dia da dona Rose Sacchetti, que se empenhou na busca do crescimento, do aumento de números de doadores para o Redome, para o registro de doadores de medula. A campanha foi um sucesso. Eles levaram essa questão ao conhecimento de milhões de pessoas e obtiveram 11 mil novos doadores. Até o Exército Brasileiro lançou sua própria campanha, incentivando a doação voluntária entre suas fileiras. O processo de cadastro como doador de medula óssea é extremamente simples. Basta gozar de boa saúde, ter idade entre 18 e 55 anos e comparecer a um hemocentro. Lá, eles colhem 5 mililitros de sangue, muito menos do que uma doação de sangue regular, que retira cerca de 500 mililitros. E envia o sangue para uma análise de perfil genético de compatibilidade. E eu repito, para fazer o exame, para ver se é compatível, retira apenas 5 mililitros de sangue. Quando a gente faz um exame normal, um exame desses corriqueiros de sangue, se retira 500 mililitros, ou seja, 100 vezes mais. Nesse caso, tira apenas 5 mililitros. Os resultados da análise ficarão armazenados no Redome, no Registro de Medula Óssea Nacional, associado aos dados do doador. Se o perfil for compatível com alguém que necessite de um transplante de medula óssea, o potencial doador será informado e poderá tornar-se um doador de verdade. O processo de doação é relativamente simples e consiste em retirar, por meio de um procedimento sem riscos significativos, um pouco de medula óssea dos ossos da bacia. Apesar de todo o esforço e dos 11 mil novos registros no Redome, Michel ainda não tinha encontrado um doador compatível. A campanha prosseguiu semana após semana, mês após mês, até que finalmente, em 1º de abril deste ano, surgiu o tão esperado doador. Esse indivíduo, curiosamente, cadastrou-se nos Estados Unidos, mas àquela altura do campeonato não fazia muita diferença se as células-troncos falavam inglês ou português. O transplante foi feito no dia 9 de abril e a última informação que tenho é de que até recentemente, 160 dias após o transplante, estava tudo bem. Sem dúvida, um final feliz, mas a história não terminou aí. Apesar dos objetivos pessoais já terem sido alcançados, a campanha nas redes sociais continua ativa até hoje, rendendo frutos, trabalhando em prol das pessoas que ainda dependem do gesto altruísta de quem, voluntária e anonimamente, dispõe-se a doar uma pequena parte de si para salvar a vida dos outros. Antes de terminar, gostaria de abordar duas breves questões. A primeira questão diz respeito à ampliação do número de doadores cadastrados no registro de medula óssea, o Redome. As pesquisas da Rede Brasil de Imunogenética, um grupo de pesquisadores que estudou os perfis genéticos do Redome, concluíram que essa ampliação deve se pautar pela representatividade de grupos étnicos ainda subrepresentados, como indígenas, afrodescendentes e asiáticos. Não seria viável, por exemplo,
que toda a população brasileira se oferecesse para ser doadora, considerando apenas o custo dos exames genéticos em 200 milhões de amostras de sangue, teríamos gastos que ultrapassariam os 70 bilhões de reais. Daí a importância de uma ação coordenada estimulando o cadastro de doadores em regiões com populações de características étnicas específicas. A segunda questão diz respeito a uma nova esperança que surgiu no horizonte na última década. Até bem pouco tempo, a medula óssea era a única fonte viável de células troncos hematopoiéticas. A partir da década de 90, os cientistas descobriram que essas células também estão presentes no sangue do cordão umbilical e da placenta dos recém-nascidos. Antigamente, quando nascia um bebê, o procedimento padrão era entregar o bebê para a mãe e jogar o conjunto cordão-placenta no lixo. Hoje em dia, em alguns hospitais selecionados, as gestantes passaram a ter a opção de doar voluntariamente o cordão umbilical e a placenta para a extração de células-tronco. No Brasil, essas células ficam armazenadas em uma rede de bancos públicos de sangue de cordão umbilical, chamada Brasil Cord, e estão disponíveis para serem transplantadas para qualquer pessoa que delas precisar. Já são quase 16 mil bolsas de sangue de cordão umbilical armazenadas em nosso país e quase 700 mil no resto do mundo. As perspectivas são promissoras. O segredo do sucesso, como já disseram, é a união. Se tivermos capacidade de unir os avanços da ciência, a gestão eficiente e técnica dos recursos, e se a essa dupla formos capazes de adicionar uma boa dose de generosidade, de desprendimento e de amor ao próximo, se tivermos essa capacidade, e tenho certeza que temos, casos de sucesso como este de Michael será regra em nosso país. E aqui já faço o apelo. Quero me juntar ao Oscar Schmidt, a Romário, ao senador Blairo Maggi e à dona Rosa Sacchetti, que estão imbuídos nesse momento, junto com tantos mato-grossenses, numa campanha semelhante a essa do Michael, do Michel, para que possamos aumentar o número de doadores de medula óssea. E dona Rosa Sacchetti, pode ter certeza que assim como Michel teve sucesso nessa sua luta, a senhora com certeza também vai vencer essa luta particular, porque a outra luta, a senhora já é uma vencedora, pois a campanha é um sucesso e todos os mato-grossenses com certeza vão ombrear ela junto com a senhora para que possamos ter em breve um número muito maior do que já temos hoje no registro, no Cadastro Nacional de Medula Óssea. Muito obrigado, senhor presidente.